Boa noite, pessoal. Eu sou Tomás Greff, primo do Orlando Greff. Sou anfitrião essa noite dessa apresentação e gostaria de desejar a todos uma noite, uma tarde-noite, aqui em Porto Alegre ainda é tarde, ainda tem um pouco de sol, uma tarde-noite muito legal, com essa live do Orlando. Mais uma live do Orlando. Só para contextualizar vocês, no dia 9 de janeiro passado, o Orlando foi convidado pela San Diego Bromeliad Society a participar do primeiro encontro anual, né? Ele foi convidado a apresentar um painel que se chama Bromeliads in Brazil, From the Ecosystems to the Phytogeographical Garden. Esse é o nome da apresentação. Depois o Orlando vai traduzir isso para vocês em português. Essa apresentação foi feita em inglês e ela está gravada no canal do Orlando lá no YouTube. Então, para quem desejar assistir mais tarde essa apresentação em inglês, pode acessar lá, vai encontrar essa apresentação lá. Para quem não conhece o Orlando, e eu acho que o Orlando propositalmente me colocou nesse papel de anfitrião, por conhecê-lo muito bem. Nós somos primos, mas somos mais irmãos do que primos e convivemos juntos desde a infância, porque o Orlando, ele é um cara que ele é multimídia, assim, ele é um sujeito absolutamente conhecedor de muitas coisas. E se a gente pudesse enumerar ou relacionar e se fixar nas principais, eu poderia dizer que ele é formado em engenharia, em agronomia, né? Ele é um agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele é, além de um excelente agrônomo, um grande conhecedor da natureza, dos ecossistemas, da botânica, do meio ambiente. É um naturalista, né? É um paisagista, um botânico. Ele é um artista de mão cheia. Não é apenas um artista, ele é um artista, ele desenha maravilhosamente bem e escreve maravilhosamente bem, tanto que já lançou 2 livros. Além de outras coisas, e uma das paixões, além disso tudo, uma das paixões dele é o vinho. E ele é quase um enólogo, é um sujeito que entende de vinho profundamente. Então, se quiserem algum dia perguntar alguma coisa de vinho, aproveitem e perguntem para o Orlando. Feitas essa rápida apresentação do Orlando, eu vou pedir para vocês que fiquem à vontade para fazer perguntas, né? O Orlando depois vai explicar de que forma essas perguntas podem ser feitas, quando a gente passar a palavra para ele. E aproveitem para se divertir um pouco com a gente aqui e fazer um passeio pela natureza, né? Com a apresentação, com as suas bromélias e também, principalmente, pelo Jardim Fitogeográfico, que, para quem não conhece, o Jardim Fitogeográfico o Orlando vai explicar muito bem isso, eu só vou dizer que é um negócio maravilhoso, espetacular, paradisíaco. É um jardim que ele criou, que ele fez, é quase um microambiente, né? Na casa dele, no Rio de Janeiro. Então, Orlando, falei demais já, vai para ti aí, e qualquer coisa que precisarem, se as pessoas quiserem fazer alguma pergunta antes disso, podem falar. Obrigado, um abraço a todos. Boa noite. Eu vou logo compartilhar a minha palestra, porque já fica mais bonito, enquanto eu falo, eu apresento. Isso aqui é um afloramento rochoso no interior da Bahia, no meio da área de Caatingas, né? E com uma bromélia belíssima chamada Alcantareia naumi, cujo epíteto, ou segundo nome, o nome específico, homenageia um grande amigo meu e um bromeliófilo incrível, que é o Pedro Naum. E esse nome, bromélias no Brasil, que vem de Bromeliads in Brazil, ele foi, inclusive, assim, baseado no nome de uma página no Facebook, que é Bromeliads in Brazil,
que foi organizado pelo Pedro Naum e pelo Barry Landau, dos Estados Unidos, e que é um lugar assim que quem quiser conhecer mais sobre bromélia, ver atualidades com um nível excelente, um nível tanto de discussão, de apresentação de espécies, tudo um nível fantástico. É só ir nessa página no Facebook, vai se divertir bastante. Com relação a essa palestra, o Tomás já explicou para vocês, mais ou menos, de onde surgiu o evento de hoje, que surgiu de eu ter notado, muitas pessoas me interpelaram, que depois que eu fiz a palestra, Bromeliads in Brazil, na San Diego Bromeliad Society, em janeiro, a gente inclusive gravou essa palestra, ela está no meu canal do YouTube, e as pessoas ficavam... Eu notei que muitas pessoas não tinham estímulo para ver, porque estava em inglês, né? Então, foi bom. Nós estamos no Brasil, as bromélias são brasileiras, nada é melhor do que a gente refazer uma apresentação, trazer essa apresentação, já que ela fez tanto sucesso lá fora. Isso correu África do Sul, Austrália, foi um barato, foi um troço bacana. Eu agradeço muito a San Diego Bromeliad Society pela oportunidade, até através da minha amiga Juliana, que me convidou, e eu achei melhor trazer isso em português para os brasileiros, para a gente poder aproximar mais o tema, já que os ecossistemas são brasileiros, estão no Brasil. Eu vou pedir para vocês uma coisa. Quem quiser depois registrar a sua presença, quiser deixar um recado, eu confesso a vocês que eu sou bastante... me seguro bastante aqui, não tenho uma agilidade, não sou tão multimídia quanto disse o Tomás, e eu não consigo ficar acompanhando o chat, mas eu vou recomendar que quem quiser deixar a sua presença, deixar um recado, deixa isso escrito no chat, que é para eu depois poder saber que você quis deixar um oi, seja para ver qual foi a sua reação também. Quem quiser fazer perguntas, essas perguntas, se alguém quiser fazer, elas vão ser respondidas ao final da palestra. Tá? E assim como quem quiser fazer alguma intervenção, quiser aparecer, quiser falar alguma coisa, é só se inscrever nesse chat. Se inscreve, que o Gui, que é o organizador da trilha de filmes, ele vai anotando, e depois nós temos mais ou menos até umas 8h30 da noite, a gente abre o microfone, tudo, e a pessoa pode falar se quiser também. E quem quiser fazer alguma pergunta, eu aconselho que coloque no chat a palavra pergunta, e depois 2 pontos, e faça a sua pergunta, se não quiser aparecer, quiser que alguém leia, e nós leremos essas perguntas e responderemos se for necessário, se a pessoa quiser. Tá? Então, vamos passar para a nossa palestra. Bromélias no Brasil. É um passeio. Orlando, posso fazer uma pergunta? Com certeza. Deixa eu quebrar o protocolo, eu preciso te fazer uma pergunta. Bromélias, elas são do Brasil, originárias do Brasil? Não. Talvez a maior ocorrência de bromeliáceas seja no Brasil, sim. Tá? Mas elas ocorrem desde o sul da América do Norte até uma boa parte da Argentina. Mas o núcleo mesmo, Floresta Atlântica, Nordeste, Amazônia, e muita coisa na América Central também. Mas elas não são exclusivas do Brasil, mas nós somos o grande patrimônio de bromeliácea do mundo. Tá? E, como tal, nós temos uma quantidade enorme de ecossistemas, e a ideia hoje é apresentá-los para vocês de um modo gostoso, fazer um passeio pelo Brasil. Tá? Como eu falei, a versão para o Brasil aqui tem a logo da San Diego Bromeliad Society, que nos prestigia bastante, inclusive na página Bromeliads in Brazil, eles estão sempre presentes também. A gente manda muita coisa para a página deles também, lá em San Diego, e eles são muito, muito receptivos. Todas as imagens que vocês verão, elas são minhas, tá? São imagens fotográficas minhas, e algumas ilustrações de paisagens e plantas são desse último livro que eu fiz, que é a Iconografia da Paisagem Brasileira,
se alguém se interessar e quiser comprar esse livro, a capa dele está aqui, a Nau Editora, que é essa www.naueditora.com.br, eles enviam isso para o Brasil inteiro e são todas ilustrações minhas, tá? Eu vou começar definindo a área da ciência que eu me dedico atualmente, que é a fitogeografia. A definição dela que eu achei melhor, a mais plausível possível, seria a ciência que estuda as vegetações, suas relações funcionais e ecológicas com o ambiente e sua dispersão geográfica pelo território. Ou seja, eu não sou atualmente um botânico, um taxonomista, eu não classifico, eu não publico plantas, eu não classifico plantas, eu utilizo essa ferramenta da classificação taxonômica para descrever paisagens, estudar organicamente essas paisagens e ver como que essas paisagens botânicas se espalham pelo Brasil, pelo território. Nesse primeiro desenho que vocês veem, que é de minha autoria, que foi feito a partir de uma área acima dos 1.500 metros de altitude em Macaé de Cima, no estado do Rio de Janeiro, vocês, por exemplo, percebem como que essas bromélias se ocorrem na natureza, né? Nesse tipo de vegetação, que é uma floresta nebular, uma floresta acima dos 1.500 metros de altitude. Vocês veem como é que elas se desenrolam no ambiente. Inclusive, eu sempre chamo atenção para essa planta que eu estou passando o cursor aqui em cima, que é a Alcantareia nevarese, que ela leva, eu tenho muitas referências com as pessoas que me apoiaram muito, pelas quais eu tenho muita gratidão, e eu tenho essa Alcantareia nevarese, foi descrita em homenagem ao Luiz Felipe Nevares de Carvalho, que foi o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Bromélias, que me nomeou diretor de conservação da entidade em 98 e mais tarde me indicou para ser presidente da sociedade, cargo que eu ocupei até 2003. Foi sempre com o apoio dele. Tenho muitas saudades dele, muita gratidão pelo Luiz Felipe Nevares de Carvalho. A natureza do Brasil, ela é muito diversificada em ambientes, vocês vão ver isso, e a maior parte desses ecossistemas tem bromélias. Essas bromélias podem ocorrer como epífitas, que são plantas que crescem sobre outras árvores, nos galhos, nos troncos. Elas podem ocorrer como litofíticas ou rupícolas, que crescem sobre rochas, como essa planta aqui, que é uma planta que eu gosto muito, que é recurvata, que está na beira de um aparado da Serra Geral, no Rio Grande do Sul, ou podem ocorrer até sobre o solo, muito comumente entre rochas, como essa planta do gênero Bromélia que está aqui, Bromélia silvícola que está aqui, que cresce entre rochas, e nesse caso ela é chamada de saxícola. Então, só para vocês entenderem quando ouvirem esses nomes, e saberem da diversidade de ambientes que essas bromélias ocupam nos ecossistemas do Brasil. E eu queria dizer para vocês o seguinte, como um estudioso da fitogeografia, eu deparo com as bromélias como parte desses ecossistemas. Elas são referências para mim, elas são espécies indicadoras. E todos os ecossistemas que nós vemos hoje, todas as paisagens que nós divisamos hoje na natureza, elas são assembleias, elas são comunidades de plantas que vão se agregando de acordo com as condições ambientais que vão mudando. Fala-se muito em mudanças climáticas, sim, isso ocorre desde sempre no mundo, né? E as plantas, elas se agrupam ou se reagrupam de acordo com essas mudanças ambientais. Tá? E eu falo muito de bromélias porque elas me ajudam a compreender esses ecossistemas a partir da maneira com que elas se agregam na natureza. E também, como eu vou falar do jardim fitogeográfico, eu queria explicar para vocês o que é, senão a gente vai falando do jardim fitogeográfico e as pessoas não entendem o que é. Ela é uma coleção de plantas
que contempla principalmente plantas epífitas e rupícolas, essas plantas que eu te falei para vocês. Tem orquidáceas, tem cactáceas, aráceas, diversas famílias de plantas. Mas elas, no jardim fitogeográfico, elas se dispõem, seja em árvores suporte, como quando são epífitas, ou seja, em canteiros, e que são rigorosamente controlados, imitando esses ecossistemas. Com isso, a gente tem um aprendizado maior e consegue conservar essas plantas ex situ, ou seja, fora do seu ambiente, de uma maneira mais realista. Eu não preciso dizer que as bromélias representam a maioria dos itens, isso é natural, né? Aqui vocês veem, nesse canto direito, uma dessas árvores suporte do jardim fitogeográfico. Vocês veem que a maioria são bromélias, ela está representada aqui à esquerda num dos desenhos que acompanham rigorosamente todas essas árvores, né? E tem uma orquídea aqui, que é Cattleya crispa, que ela está aqui assim, escondidinha, mas elas também ocorrem no jardim fitogeográfico. É importante para entender isso que eu falei, com relação aos ambientes que vocês vão conhecer agora, em seguida, essa trajetória que se supõe, a trajetória geral, isso aqui é muito simplificado, tá? Mas que seria as bromélias se originando mais ou menos no Planalto das Guianas, que é onde elas teriam tido origem, talvez a questão de pode-se calcular perto de cento e alguns milhões de anos, as primeiras bromélias aparecendo, e à medida que a América do Sul foi se separando da África, elas foram se desenvolvendo, e quando os Andes foram subindo aqui, elas foram se distribuindo ao longo dos Andes. Algum grupo delas veio para a Mata Atlântica e para o sul do Brasil, o outro grupo atravessou a ponte das Guianas e do Rio Amazonas e veio tanto para o Nordeste quanto para a Ileia. Então, isso é fundamental para a gente entender essa trajetória das bromélias no continente americano. E sendo que os 2 últimos milhões de anos, que a gente chama de quaternário, eles foram decisivos para a gente definir, a natureza definir essa distribuição nesses ecossistemas, e principalmente aspectos da arquitetura, da morfologia dessas bromélias, que foram sendo selecionados ao longo desses 2 milhões de anos para poder enfrentar essa natureza que ia virar o que nós temos hoje, né? Isso aqui é uma Equinea bromelifolia com um aspecto tubular, que vocês estão vendo, que ela ocorre nas regiões de tensão entre já outros grupos que ocupam o Planalto Central, por exemplo, como Ananás ananasoides, que é uma planta indicadora do domínio do cerrado, elas têm uma morfologia completamente diferente. Elas não guardam água, têm as folhas alongadas, muito duras, e fornecem esse tipo de abacaxizinho que é muito consumido pela fauna e que serve para poder ocupar grandes áreas de cerrado também. Aqui vocês enxergam o famoso gênero Tillandsia. Essa aqui é a Tillandsia tenuifolia, da Chapada Diamantina, onde elas estão ocupando a fralda da região da Chapada Diamantina, de um modo muito bonito, espetacular, né? E elas se alimentam praticamente da umidade e dos nutrientes que tiram do ar. Elas são chamadas de plantas aéreas, ou air plants, como se fala em inglês.
Essa aqui já é uma outra tilância que ocorre muito nas tensões semiáridas do Brasil, que é a tilância durate. Notem que aspecto interessante, em que as folhas dela imitam gavinhas de plantas trepadeiras e se enrolam para segurar essa planta entre as árvores. As raízes, às vezes, estão nuas e não servem para mais nada, a não ser uma ligeira fixação quando elas crescem, depois elas ficam agarradas, como fossem medusas se agarrando na vegetação. É outro aspecto que esses 2 milhões de anos ensejaram que fossem selecionados no gênero Tillandsia. Algumas plantas, como o Encolirium erectiflorum da caatinga, conseguem ocupar praticamente superfície de rochas. Vocês a verão mais adiante em fotografias também. E aqui eu falo muito sobre a diversidade funcional. Ao longo desses 2 milhões de anos, alternaram-se épocas muito frias, que poucos sabem, mas nós temos nos 2 últimos milhões de anos mais períodos gelados, ou seja, eras glaciais, do que eras quentes, períodos quentes. Tá? Nós estamos vivendo um período de aquecimento, que provavelmente vai ser sucedido no futuro por outra glaciação, não se sabe quando. Nem se imagina se o homem ainda estará aqui, porque a gente agrava tantos problemas que podemos botar tudo a perder. Mas, durante esses períodos frios e secos, e quentes e úmidos, algumas comunidades se contraem, se refugiam e depois se reexpandem. E isso gerou para nós, agora no final desse quaternário, uma paisagem super diversificada, em que vocês têm aqui, por exemplo, vocês têm essa bromélia díquea marítima no Rio Grande do Sul, escondidinha num canto de uma pedra, num refúgio pleistocênico, aqui num refúgio que imita um ambiente árido do passado, semiárido do passado, em meio à floresta subtropical dominando em tudo em volta. Se houver uma nova glaciação, provavelmente essas plantas de díquea marítima vão se reexpandir e redominar o ambiente. Aqui vocês veem aquela planta que eu mostrei no começo da palestra, que está no caput da palestra, na capa, que é Alcantareia naume. Interessantemente, no meio de um ambiente úmido, que é de altitude, que são os brejos de altitude, chamados dos Inselbergs do Nordeste, e em meio à vegetação lá embaixo é uma caatinga arbórea, super seco, lá embaixo é seco, essa planta não desce lá. Tá? Aqui em cima ela aproveita os refúgios da umidade que vem do litoral e consegue sobreviver, e é uma bromélia tanque, inclusive ela guarda água dentro dos seus tanques e faz esse espetáculo fantástico que vocês estão vendo aí. Evidentemente que no meio dessa diversidade toda, que deixa a gente sempre atônito quando vai no ecossistema, a gente vai enxergar predominantemente as formas dominantes daquela climatologia, daquele ambiente que está em vigência. Né? Aqui vocês veem no litoral sul do Rio de Janeiro um monte de bromélias tanque dependentes numa vegetação de floresta atlântica de baixada litorânea, e certamente, em meio a essas plantas, vocês encontrarão ambientes como aqueles que vocês viram, contendo formas que a gente chega hoje em dia, os taxonomistas gostam muito de chegar lá e dizer, essa planta é rara. Sim, essa raridade ela é ditada pela não dominância desse grupo no meio desse ambiente que está dominando nessa situação presente. Vamos passar, então, para o primeiro grupo de ambientes que a gente vai viajar pelo Brasil e suas bromélias, que é o Planalto Atlântico. Né? O Planalto Atlântico é toda uma série de regiões planálticas que cobre uma boa parte do litoral brasileiro e que separa os compartimentos perúmidos, superúmidos do litoral atlântico, daqueles gradualmente subúmidos até semiáridos do interior do Brasil. Então, é um espetáculo, é onde existe a maior parte da Mata Atlântica. Né? E ele, por essa variação ambiental toda,
a gente encontra uma série de ambientes diferentes, né? Isso aqui, por exemplo, é o Salto Morato, no estado do Paraná, na RPPN do Salto Morato, perto da Baía de Paranaguá e de Superag, em que você tem uma floresta exuberante e logo acima você tem o Planalto Atlântico com uma vegetação diferenciada e bromélias diferenciadas. Então, a quantidade de ecossistemas existentes na floresta atlântica é estonteante, é uma coisa maravilhosa. O primeiro deles, que talvez seja aquele mais decantado, mais conhecido de todos, é o que a gente chama de floresta. Isso é uma gravura do meu livro, uma ilustração do meu livro, que mostra uma floresta de baixada litorânea do Rio de Janeiro. É aquela floresta que reveste a Baixada e que um dia já revestiu toda a Baixada Fluminense, Baixada Santista, e todas essas áreas aos pés do Planalto Atlântico. Então, nesse ambiente, você tem uma quantidade estonteante de bromélias, vocês conseguem ver isso muito bem na região de Angra dos Reis e Paraty, como aqui, onde vocês veem um display lindo numa árvore de ficus, com bromélias do gênero Neoregelia, uma variação incrível. Se vocês forem se debruçar numa árvore dessas, às vezes tem 10, até mais espécies de plantas numa só árvore. Tá? Essa é uma visão da floresta de baixada litorânea, perto de Paraty, no Rio de Janeiro. Na mesma região, perto até de Angra dos Reis, vocês veem uma outra árvore emergente, com uma coleção esplêndida, com Neoregelia joannis, Neoregelia correa araujoi, que são essas mais tingidas de vermelho aqui em cima, né? E Quesnelia arvense, que é essa planta com essas inflorescências vermelhinhas que estão ali além de cactáceas, aráceas, é um espetáculo, é um indicador fantástico da vegetação litorânea do Brasil. Essa é Vrisia incurvata, daquele lugar lá onde vocês viram o Salto Morato, né? Uma planta que abunda no Salto Morato. Nessa planta aqui, a flor, na verdade, é essa pequena florzinha amarelinha que está saindo aqui. Isso aqui é a inflorescência da bromélia. Isso aqui que vocês estão vendo é como você vê, de um modo geral, uma floresta de baixada litorânea no estado de São Paulo. Tá? Isso aqui é no Parque Estadual da Serra do Mar, núcleo Pissinguaba, perto da divisa com o Rio de Janeiro. Muito recomendável um passeio no lugar desses, vale toda a viagem para o lugar para vocês verem esse tipo de mata, que aqui na mesma região vocês estão vendo uma floresta ribeirinha, no mesmo lugar que vocês estavam vendo de fora ali. Olha a profusão de bromélias e de plantas, né? Com uma ambientação completamente diversificada da floresta de baixada litorânea do Sudeste brasileiro, principalmente. Nas mesmas regiões, de um modo entremeado, que eu conto muito bem no livro Fitogeografia do Brasil, de 2015, em que eu faço uma divisão funcional dessas florestas que vocês encontram dentro da floresta atlântica, de um modo geral. Existe a floresta inundável do litoral. É um compartimento de florestas que praticamente se assenta sobre terrenos endemicamente inundados. Não é água do mar, é água pluvial, é água que vem das grandes vertentes do Planalto Atlântico e enseja um tipo de floresta completamente diferenciado, onde vocês encontram, por exemplo, aqui, também é perto de Paraty, né? Vocês veem esse cachetal, isso aqui é a cacheta, aquela famosa árvore de cacheta que tem populações notáveis. Aqui embaixo é tudo encharcado, você não consegue andar, né? E você tem essas bromélias Vrisia rhodgasiana vermelhinhas, que são características desse tipo de bromélia, mas se você, de floresta. Mas se vocês entrarem numa floresta como essa, é uma diversidade fantástica, diferente daquela que você vai encontrar nos outros tipos de floresta. Em Santa Catarina, você encontra uma variação de florestas dessas inundáveis, né? Onde vocês estão vendo aqui a Equimea nudicaulis dominando, inflorescendo aqui numa árvore com os pés espetados. Isso aqui é na região de Garopaba, em Santa Catarina. Vocês encontram uma quantidade enorme de orquídeas aqui também. E é um espetáculo. Nessa mesma região,
você vê aquela mesa Vrisia filipocobúrgica, que são essas que estão mais alto aqui, com tilância stricta, que elas estão aqui em cima, aquelas tilâncias, aquelas air plants que eu falei, né? E evidentemente, muita Equimea nudicaudis espalhada. E tem orquídea aqui, tem orquídea aqui. É um espetáculo, é um espetáculo digno de ser visitado. A floresta pluvial atlântica, a floresta pluvial atlântica, ela pode ser considerada floresta tipo, a floresta típica da Mata Atlântica, da Floresta Atlântica. Vocês estão vendo aqui uma ilustração que mostra uma área perto de Itaguaí e de Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, que mostra um bananal no meio de uma floresta numa floresta pluvial atlântica de encosta. Tá? Isso é uma gravura também do livro Iconografia da Paisagem Brasileira. Essa floresta pluvial atlântica, ela é muito mais portentosa, ela chega a ter indivíduos com 30 metros de altura, e ela vai se tornando mais complexa do que as outras. Ela começa a ter uma série de andares aqui dentro, uma série de comunidades específicas aqui dentro, e cria ambientes para novos tipos de bromélia, muito embora repita algumas das bromélias, tanto de cima quanto de baixo. As bromélias, elas têm uma plasticidade muito grande para ocupar os ambientes. Isso aqui fica em Mangaratiba, subindo para Rio Claro, no estado do Rio de Janeiro. Aqui vocês veem, por exemplo, Nidularium procerum, desse tipo de floresta já no sul do Brasil, ocupando o chão da floresta, né? As bromélias ocupando o chão da floresta. Vocês veem também Vrisia carinata, que é muito conhecida, muito amada pelos bromeliófilos, uma bromélia muito difundida na Mata Atlântica, ocupando essa parte intermediária dos andares da vegetação. Aqui, Neuregelia rubrovitata, do estado do Rio de Janeiro, que para mim, de longe, para mim, é a planta mais bela do gênero Neuregelia, e é uma planta exclusiva do estado do Rio de Janeiro, e que ocupa esse tipo de floresta pluvial atlântica nesses andares intermediários e altos da vegetação. Quando esse planalto atlântico começa a chegar nas suas áreas de altitude, você começa a ter uma outra variação. Isso aqui é uma foto minha na Serra dos Órgãos em 1982, no alto da Pedra do Sino, ali, numa das investigações que eu estava fazendo, e onde você encontra tanto florestas, que são as florestas chamadas florestas nebulares, quanto você encontra campos. Para curiosidade, lá é a Serra da Maria Comprida, em Petrópolis. Isso aqui é o Campo das Antas, em cima do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Esses campos, eles são espontâneos, não são áreas degradadas, são campos de altitude, e eles se entremeiam com vegetação de floresta de altitude, que é chamada floresta nebular. Vocês podem olhar aqui um trecho também aqui da Serra da Maria Comprida, que é próximo de onde eu moro. Isso aqui são aqueles rabos de galo, Blue amaryllis, né? Que é a Voslea procera, que é uma planta raríssima, não é bromeliácea, mas é uma planta muito rara desses campos de altitude, e que ela divide espaço com uma série de bromeliáceas. E dá esses ambientes extremamente heterogêneos em vegetação, onde você tem o afloramento, você tem o campo de altitude, você tem a floresta de altitude, que tem esse nome de floresta nebular, que eu falei para vocês, se deve ao fato de que são florestas nuvígenas. Elas ficam encostadas nas nuvens a grande maioria do tempo. E é daí que elas tiram essa lenta camada de umidade que vai sendo cedida. Então, são florestas de uma delicadeza fantástica. Também, quem conseguir subir nesses campos de altitude e florestas nebulares vai ter grandes surpresas ao ver essas plantas, como, por exemplo, Neuregelia laimaniana, da Serra dos Órgãos, que é belíssima. No alto da Serra dos Órgãos, você encontra Vrisia tirsoidia, crescendo tanto no chão ou sobre as rochas, como sobre as árvores. Lembra que eu falei da alternância? São plantas facultativas, elas podem facultar a sua preferência.
vocês no Planalto de Itatiaia, vocês encontram uma planta correlacionada com tirsóide, que é Vrisia itatiaia, vocês podem enxergar a planta crescendo diretamente nos paredões de rocha da Serra da Mantiqueira, mas também nas árvores, dentro da floresta. Isso é muito incrível, essa alternância toda. Nessas florestas de altitude, você encontra também plantas como essa Nidularium marigói, que eu gosto muito dessa planta porque ela carrega o nome do Luiz Cláudio Marigo, que já faleceu há alguns anos, infelizmente, precocemente, e foi um dos maiores fotógrafos de vida selvagem que o Brasil e talvez o mundo já conheceu, e que deu vida a um capítulo marcante da história das bromélias, que foi quando o Elton Leme publicou, junto com o Luiz Cláudio Marigo, um livro chamado Bromélias no Brasil, se não estou enganado, não, Bromélias, algo assim, no Brasil. Não me lembro agora do nome, mas é um livro famosíssimo, foi o primeiro grande livro sobre bromélias no Brasil. Elton Leme é um dos maiores autores de plantas de todos os tempos, da família Bromeliaceae, e essa planta, na época, ganhou o nome dele, ele era vivo ainda, graças a Deus, quando ganhou o nome de Nidularium marigói. No alto do Planalto de Itatiaia, vocês também encontram essa coisa preciosíssima, que é Fernecia itatiaia. É uma planta que só ocorre sobre o Planalto de Itatiaia, perto das Agulhas Negras, graças a Deus protegida pelo Parque Nacional de Itatiaia, né? E aqui nós estamos a 2.000 e tantos metros de altitude, e essa planta está aqui ocupando esses nichos em cima das rochas, e dá essa flor delicadíssima, é uma planta raríssima e ameaçadíssima na nossa flora. Aqui é na Serra da Maria Comprida também, Pitcairnea flammea. É uma planta um bocado mais numerosa, mas que alegra esses campos de altitude, e ali vocês estão vendo de novo o rabo de galo ali atrás. Isso aqui é a região da Maria Comprida, né? E esses afloramentos, campos de altitude com as suas plantas exclusivas praticamente de altitude. Os afloramentos rochosos que eu falei para vocês, aqui eu mostro, isso aqui é a Serra da Maria Comprida, tá? Aqui no Rio de Janeiro, e vocês podem ver aqui um afloramento de gneiss aqui no anteplano aqui, com as suas bromélias. Aqui está Vrisia pseudoatra, e isso, apesar da aparência que tem, que vocês viram lá quando eu introduzi no Planalto Atlântico, eu falei da Serra da Maria Comprida, aqui estão escondidos e razoavelmente protegidas algumas das plantas mais raras do nosso Brasil e do mundo. Muitas delas da família Bromeliaceae, que vocês vão ver agora em seguida. Esse Encolirium horridum é uma planta do Espírito Santo, que habita esses ambientes de encosta rochosa, e vem sendo muito ameaçado pela exploração do granito, né? Eles vão cortar essas rochas para extrair granito e exportar, e acabam danificando esses ecossistemas valiosíssimos. Isso aqui é na Serra aqui da Maria Comprida também, é uma planta raríssima, que só ocorre uma minúscula população chamada Tillandsia reclinata, e ela ocorre diretamente sobre a rocha, como vocês estão vendo aqui, um detalhe dela. E aqui são como essas bromélias conseguem ocupar essas rochas aflorantes do Planalto Atlântico, né? Aqui vocês veem o rapaz aqui junto das famosas bromélias imperiais, Alcantarea imperialis, que é muito famosa entre todo mundo, né? E que é essa planta aqui. Isso aqui é uma Alcantarea imperialis crescendo diretamente sobre a rocha, numa rocha íngreme. E essa planta deve ter pelo menos uns 30 ou 40 anos. Talvez já não exista mais essa planta, porque a fotografia foi tirada por mim em 1990 e poucos, e essa planta talvez já tenha florescido, e a Alcantarea imperialis, depois que floresce, ela morre, né? E não deixa descendentes, a não ser pelas sementes que ela vai lançar no ar. Aqui a mesma planta, num afloramento rochoso mais da RPPN Rogério Marinho,
no Mata Porcos, em Petrópolis. A mesma planta Alcantareia imperialis aqui junto com o rabo de galo, aquele Blue Amaryllis, né? Aquela imperatriz da serra, florida aqui junto com a Bromélia imperial. Essa foto é muito emblemática, né? E aqui o afloramento rochoso, que a muitos parece às vezes uma coisa muito, muito pobre, e no entanto é um dos ambientes mais ricos e são refúgios de plantas que só existem nesses afloramentos. Tillandsia roseiflora, ela não é propriamente uma planta litofítica, mas ela só ocorre em alguns arbustos que vegetam no topo desses afloramentos rochosos, aqui na Serra de Macaé de Cima, ocorre também em Petrópolis, algumas populações já foram descobertas também, mas ela também são plantas que são dependentes desses afloramentos rochosos. O Planalto Atlântico, ele tem também outros tipos de ecossistemas, que são os ecossistemas marinhos, né? Entre eles os manguezais e as restingas, que também... As restingas, às vezes, são muito confundidas com ambientes pobres, né? Aquela areia toda, e, no entanto, são ambientes riquíssimos. Isso aqui, por exemplo, é uma transição entre restinga e um manguezal no sul do estado da Bahia, com uma população imensa de Equimea blanchetiana. Uma vez se duvidou que as bromélias crescessem nos manguezais. Isso não é fato, né? Elas tanto estão aqui no manguezal, no sul da Bahia, quanto estão aqui num aningal. Isso aqui é um aningal, é um outro tipo de ecossistema próximo do oceano, totalmente inundável, né? E aqui estão as famosas bromélias Porto Seguro, como muitos chamam. Vocês veem essa mancha enorme, vermelha, que vocês estão vendo aqui, tudo são Equimea blanchetiana, na mesma região do sul da Bahia, perto de Alcobaça, por ali assim, tá? Prado, Alcobaça. Lá atrás, a floresta atlântica da região do sul da Bahia. Essa Equimea marauensis é uma planta muito rara mesmo, das restingas do litoral do Recôncavo Baiano, um pouquinho para sul do Recôncavo Baiano. E a famosa, o pessoal do Nordeste todo conhece muito bem essa planta, ela não chegou graças a Deus, não chegou a vir massivamente para o Sudeste do Brasil, pelas coletas que o pessoal abastecia os projetos de paisagismo, porque é uma planta de uma ocorrência muito restrita no Recôncavo Baiano, e ela só ocorre numa determinada faixa das restingas do litoral baiano, e tem essa característica belíssima de se tisnar de vermelho, e isso atrai muita atenção. As pessoas roubavam essas plantas, ainda algumas pessoas o fazem, para colocar em projetos paisagísticos, e isso levou essa planta ao limiar da extinção no litoral baiano. Isso aqui é uma área protegida, e vocês podem notar aqui por essa fotografia que ela ocorre exatamente numa faixa delimitada. Ela teria toda essa faixa de restinga a herbácea para crescer, e não o faz, só cresce em certos determinados locais. Isso aqui é no litoral de Santa Catarina, uma outra planta muito bonita chamada Vrisia friburgensis, que cresce, ela é muito comum em outros ecossistemas, mas elas ocupam uma região o mar está logo aqui atrás, uma região de restinga. E, por fim, também do litoral, companheira daquela Oembergia castellanosi, que vocês viram ali, aquela bromélia vermelha linda, essa Oembergia é uma espécie nova que está sendo estudada e descrita pelo Elton Leme e Bruno Rezende Silva. Ela é uma planta que nós encontramos numa mata de restingas do litoral baiano, de uma ocorrência extremamente restrita e ainda pouco conhecida. Essa foto aqui à direita é no ecossistema, e essa foto aqui é em cultivo, né? Avançando o nosso passeio, a gente atravessa o Planalto Atlântico e entra no hinterland do Brasil, que é o grande, imenso Planalto Central brasileiro, que aqui vocês veem na região de Chapada dos Guimarães,
E também na região de Chapada dos Guimarães aqui, é um lugar de cenários deslumbrantes, inesquecíveis, né? E dominados pelo cerrado. A vegetação do cerrado domina a grande parte do Brasil central. Aqui vocês veem uma região no alto Chapadão do Taquari, o Pantanal está lá ao fundo, aqui está o Planalto Central brasileiro, e olha a diversidade de ambientes que vocês têm aqui, com cerrados e outros tipos de vegetação intrusivas. E aqui vocês têm, no entanto, o cerrado não é uma vegetação muito rica de bromélias. Essa aqui é a Equimea bromelifolia, que tem a Equimea bromelifolia talvez seja a planta mais comum do Planalto Central brasileiro. Essa aqui é uma chamada albobracteata, porque ela normalmente teria as brácteas vermelhas ou rosadas, e essa aqui tem rosa. Isso aqui é no Parque Nacional das Emas, no meio do cerrado todo queimado, a planta consegue aguentar esse ambiente super duro, né? Isso aqui é a mesma planta que Equimea bromelifolia, só que num tipo, uma variação mais típica, né? Com as brácteas rosadas e a inflorescência ereta ali, no meio do cerrado também, crescendo sobre o solo. Equimea cetígera. Essa Equimea cetígera é uma planta de uma índole amazônica, mas ela se distribui por todo o Planalto Central brasileiro, até São Paulo, inclusive, seguindo as grandes bacias fluviais que fazem essa ligação entre os ecossistemas amazônicos e do sul e sudeste. Essa toceira de Equimea cetígera aqui aliás, no limite da reserva natural da Fazenda Ipanema, que é uma área protegida que nós cuidamos no Mato Grosso. Esse aqui é o Rio das Mortes, e essas plantas, às vezes, vegetam durante anos aqui. Essa planta, por exemplo, já foi para dentro da água e foi embora. Ela não existe mais, infelizmente. Esse Planalto Central, quando ele vai chegando perto do Pantanal, ele tem ele decai, né? Ele tem uma grande depressão e tem essas formações rochosas, ruiniformes, maravilhosas, que vocês estão vendo aqui na RPPN João Basso, em Rondonópolis, no Mato Grosso, que é pátria de diversas plantas interessantíssimas. Isso é outra foto do mesmo lugar, é um lugar maravilhoso, é uma RPPN, não preciso dizer, né, que é uma área, graças a Deus, protegida. E você tem coisas incríveis, como essa planta que ainda traz polêmica dentro dos meios bromeliófilos, que é Encolirium laimanianum, mas que muitos defendem que não é um Encolirium, é uma Dicke laimaniana. São plantas que ainda são muito primitivas, e a divisão entre os dois gêneros é uma complicação danada. Eu imagino que muitos de vocês não sejam cientistas, não sejam taxonomistas, ou sequer entendidos em bromélias, não tem necessidade de aprofundar, mas vocês veem que dentro da família Bromeliaceae tem muita polêmica ainda acontecendo, e se essas plantas não forem protegidas onde elas estão, elas vão desaparecer e ninguém vai conseguir elucidar esses grandes mistérios das bromélias e da natureza brasileira. Falei em Dicke, gênero Dicke. Essas plantas agressivas, espinhentas, que têm uma dispersão muito forte nesses solos que a gente chama de litólicos, são solos que quase não tem nada sobre a rocha nua, né? Ou elas vegetam, às vezes, até em cima de afloramentos rochosos, diretamente, como vocês estão vendo aqui na borda do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. E elas se estendem com essas populações curiosíssimas nesses refúgios de vegetação que parece uma caatinga, né? Elas se escondem nesses ambientes ao longo de estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e parte de Minas Gerais, com uma variação enorme e ainda muito pouco conhecida. Às vezes você sobe num morro, no outro morro já é uma planta diferente. E esse mapa ainda vem sendo desvendado pelos especialistas, e como é o caso de um grande amigo, Walter Miguel Krantz, que é um cobra
na identificação dessas plantas, ele vem viajando há muitos anos pelo centro-oeste brasileiro, identificando essas populações e entregando esse material todo para os taxonomistas, para que eles consigam elucidar o que isso tem a nos dizer sobre o passado e sobre o futuro da nossa América. Isso aqui são outras populações, o mesmo Encolirium laimaniano ou Dica laimaniana, também na borda do Pantanal, na Serra de São Vicente, já no Mato Grosso. Isso aqui é uma Dica rondonopolitana, que é uma população absolutamente restrita, que foi descoberta pelo meu amigo Walter Kranz, e que foi descrita pelo Elton Leme, e que só existe uma restrita população dela perto de Rondonópolis. Isso aqui é uma outra população curiosíssima, que é Dica secundifolia. Secundifolia porque as plantas, esse aspecto curvo, assim, em gancho, é o aspecto secundo de uma planta, parece uma vela secunda das velhas embarcações. E essa Dica secundifolia, ela, dentro da própria espécie, varia imensamente com centenas de quilômetros do Mato Grosso adentro. Então, é muita coisa para ser descoberta ainda. Isso aqui, por exemplo, é uma dica da Serra do Roncador, perto do Vale do Araguaia, que eu não consegui ainda, por mais que eu tenha consultado os especialistas, nós não conseguimos descobrir que planta é essa. Talvez seja uma espécie nova, talvez uma variação, mas olha como é que ela cresce de um modo delicado. Ela só vai ocorrer aqui, nesse tipo de pavimento aqui, e ali para dentro já não ocorre mais. Então, a destruição intempestiva desses ecossistemas é um crime de lesa natureza, de lesa futuro. Isso é uma outra bromélia, apesar de ser bem mais numerosa, mas é uma bromélia muito famosa no Brasil Central, chama-se Bromélia balança. É uma bromélia mesmo. O gênero bromélia é o gênero típico da família Bromeliaceae. A família Bromeliaceae pegou o nome da família do gênero Bromélia. E essa Bromélia balança, ela tem uma coisa muito curiosa. Ela é uma indicadora interessantíssima. Isso aqui é na borda do Pantanal. Tá? Aqui onde eu estou, chegam as águas do Pantanal vez por outra. Aqui no Mato Grosso do Sul, vocês têm uma área de Pantanal, que são os caronais, que anualmente a água chega exatamente no desenho deixado por essas bromélias aqui. Ela chega exatamente nesse ponto. As bromélias delimitam exatamente o mapa das áreas alagáveis do Pantanal. Essas bromélias estão crescendo aqui numa área mais seca, que eu mostro, inclusive, aqui num desenho que eu fiz do meu último livro, que mostra uma onça espreitando os porcos do mato ali, e as bromélias estão ali. Né? E essas bromélias, vocês notam que tem uma leve elevação do terreno, que é o que os pantaneiros chamam de cordilheira. Então, quando a gente vai, quem for ao Pantanal escutar falar cordilheira, não pense que é uma cordilheira dos Andes. Às vezes são elevações que têm no máximo 3, 4, 6 metros de altura sobre o nível da inundação, e é o bastante para que possa ter vegetação, inclusive as bromélias, como elas estão mostrando aqui junto com essas palmeiras. Elas ocorrem junto com palmeiras e ficus. Está vendo o ficus abraçando uma palmeira aqui? Uma figueira, né? Mata-pau. E as bromélias estão ali e elas delimitam exatamente a faixa de inundação do Pantanal mato-grossense. Outras bromélias, como bromélia silvícola, elas ocorrem dessa forma saxícola, entre rochas em ambientes extremamente agressivos e secos, e elas resistem bem e florescem lindamente. Vocês veem que a rocha aflorando ali fora é um arenito, é uma sandstone, um arenito da beira do Rio das Mortes, no município de Novo São Joaquim. Isso aqui é a mesma bromélia vegetando no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no meio do cerrado, mas provavelmente aqui embaixo você tem um pavimento rochoso. Essas áreas de afloramento, que eu até retratei aqui, que vocês andaram já vendo na RPPN João Basso, elas são um ambiente que mostra onde as bromélias aparecem de um modo fantástico, porque num ambiente extremamente agressivo como esse, as bromélias têm que encontrar um meio de sobreviver, como essa Bilbergia porteana,
que vegeta numa rachadura da rocha e embaixo de uma caverna. Para vocês terem uma ideia, essas cavernas aqui são repletas de desenhos rupestres, né? Isso aqui é um sítio arqueológico muito famoso entre os antropólogos e arqueólogos, onde tem datações de mais de 12 até 15 mil anos nessa região do Mato Grosso. Aqui vocês veem uma outra planta que também é obrigada a lidar com esses ambientes agressivíssimos e duros, que é Deuteroconia mesiana, e na fronteira com a Bolívia, no Mato Grosso do Sul. Elas estão crescendo aqui, essas populações notáveis de Deuteroconia mesiana, estão crescendo sobre a rocha, a canga de laterito ferrífero. Isso é minério de ferro. Aquilo ali é a Serra do Urucum, que vai sendo explorada pela Vale do Rio Doce para tirar minério de ferro perto da Bolívia. Essa mesma planta, numa população já encontrada um pouco mais acima, ela tem umas flores avermelhadas e uma tonalidade meio cinérea, meio de chumbo, né? Muito bonita, que a gente encontrou algumas centenas de metros acima sobre rochas de natureza alcalina, né? Rochas de calcário. Falar sobre campos rupestres. Os campos rupestres, oficialmente, eles estão circunscritos ao domínio do Cerrado. É uma coisa que no meu livro, inclusive, eu não sou voz solitária, mas a gente discorda muito disso, no sentido de que eles têm uma expressão espacial e ecológica tão incrível, uma flora tão única, que se estende pela Serra dos Pinhaços, pela cadeia dos Pinhaços, que começa em Minas Gerais, tem uma disjunção que vai até Brasília, que é o Arco da Canastra Brasília, né? E vai até o norte da Bahia. A expressão dela ecológica e ambiental é tão imensa que muitos de nós, fitogeógrafos e estudiosos da geografia, defendemos que ela fosse considerado, o campo rupestre fosse considerado um bioma próprio. Ele tem uma flora própria, embora às vezes pareça uma flora de cerrado, mas não é. Isso aqui é na Chapada Diamantina, né, perto de um lugar chamado Guiné. E vocês veem as bromélias aqui. Isso aqui chamava-se Orthophyton bullemax, agora é Fórzea, né? Se não me engano, é o gênero Fórzea. E vamos fazer uma viagem por esse ambiente dos campos rupestres. Isso também é na região de Guiné, perto da Chapada Diamantina. E vocês notam uma outra planta muito curiosa, que são as velózias. As velociáceas são os candombás, ou canelas de ema, que elas também têm uma expressão muito única nesses ambientes, que é muito similar à das próprias bromélias que habitam os campos rupestres. Aqui vocês veem um tipo de velózia, chama-se velózia cincorana, que abriga, é o único ambiente habitado por uma orquídea raríssima, chamada Cattleya cincorana, que só habita os tronquinhos, os caules dessa planta magnífica que já vai quase desaparecendo. Ali são os urubus reis, né? Isso aqui são as velociáceas, para vocês terem uma ideia mais proximal do que eu estou falando. Isso aqui aqui na Serra do Cipó, Minas Gerais, campos rupestres também. Isso aqui é também na Serra da Canastra, onde vocês veem bastante velociáceas, junto com as bromeliáceas ali que aparecem nesses afloramentos rochosos de quartzito. Essas bromélias não estarão no campo rupestre ali, no campo de altitude do campo rupestre. Elas estarão nesse microambiente dos afloramentos rochosos, inclusive junto com Vrisia sanfranciscana, que eu já mostrei para vocês, que vou falar mais adiante. Isso aqui também é na Serra da Canastra, Minas Gerais, o ambiente geral da Serra da Canastra, e as populações dessa Equimea esticanta, que cresce somente nessas áreas protegidas dos afloramentos rochosos de quartzito. Isso aqui é Bromélia lindemani, e um aspecto geral de como são os campos rupestres. Isso aqui também é a Serra da Canastra, já é um outro reverso, né? No Vale da Babilônia.
Olha como é que eles são. Lá em cima é muito plano, mas eles são profundamente escavados pela erosão do quaternário, né? Do final do terciário e do quaternário, e esse ambiente que é ocupado por essas plantas do gênero Bromélia, por exemplo, essa aqui, Bromélia lindemani. Por sobre os campos rupestres, fazendo companhia para essas velozes fantásticas, isso aqui também é na Serra do Cipó, vocês encontram essa minúscula Neoregelia baiana, que é uma planta que vai ocorrer até o alto da Serra da Canastra também, e ela é muito, muito delicada e muito restrita a essas áreas de afloramento rochoso de quartzito, e cresce muito comumente junto com as velozes. Aqui é um desenho que eu fiz do mesmo ambiente, e como elas ocorrem aqui na Serra do Sincorá, por exemplo, nessa borda rochosa, e de um modo bem exclusivo. Vrisia atropurpúrea, também na Serra do Cipó, elas estão aqui ocupando um mapa de solos onde a rocha está bem aflorando, vocês não estão vendo aqui, porque ela tá escondida pelo capim e pelas bromélias, mas olha, aqui embaixo é rocha. Né? Então, essas plantas sofrem muito com fogo, e se houver coleta criminosa, graças a Deus estão protegidas aqui pelo Parque Nacional da Serra do Cipó, mas o fogo tem sido muito agressivo, e as plantas invasoras também. Então, são plantas exclusivas dos campos rupestres, que, volto a dizer, têm uma identidade toda própria, e que sofre muito com o fogo. Tá? Todas as grandes abóbadas do Brasil Central sofrem muito com o fogo, e esse papel do fogo na formação ou não natural dessa vegetação ainda é muito discutido, existe muita discussão, ninguém ainda chegou realmente os trabalhos científicos são muito insuficientes ainda, cada um tem sua opinião formada, mas fato é que muitas bromélias que habitam essas regiões desenvolveram uma capacidade esplêndida de resistência ao fogo. Essa Dickia minarum, por exemplo, outra planta do gênero Dickia, vocês veem que estava recém-queimada aqui, e ela já estava florescendo lindamente, deixando descendentes e resistindo. Essa planta vai rebrotar também, tá? Se isso é um processo que vai se sustentar ao longo de milênios, de centenas, milhares de anos, não se sabe. Mas o fato é que essas plantas são perseverantes e resistem, como resiste a Vrisia são franciscana de volta. Estamos aqui no Planalto da Babilônia, na Serra da Canastra, onde a Vrisia são franciscana, que se ela pega fogo, ela não tem a resistência de uma Dickia, mas observem aqui no pé dela, tem centenas, talvez até milhares de pequenos propágulos agrupados, resistentes, que depois do fogo brotam. Se essa soqueira de bromélias for destruída, essas plantas que estão stand-by, elas vêm rapidamente, cobrem a rocha toda de novo. Então, são estratégias que elas vão desenvolvendo e que vão ajudando a enfrentar o fogo no Planalto Central. Dickia sórdida, também da Serra da Serra do Cipó, é uma Dickia gigantesca, né? Pelo tamanho dela, pela dureza de suas folhas, ela tem uma resistência também fantástica aos episódios de fogo, embora essas regiões sejam muito vulneráveis também. Encolirium subsecundum, também na região da Serra do Cipó, vocês notam que ele está em cima de uma grande rocha, de um grande afloramento de rocha, de quartzito. Isso consegue fazer com que ela, com a dureza dela, resista também a esses episódios de fogo que afligem, como afligiram esse ano, foi o caso também, com muitos outros anos, a Serra do Cipó. Na Serra de São José, Minas Gerais, uma das dicas que eu acho mais delicadas que existem, mais bonitas, mais esculturais, é uma planta pequenininha e que ela se esconde nos pés dessas grandes frestas de pedra que o fogo não consegue atingir. Então elas conseguem também e formam jardins belíssimos, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é Dickia Marnier Lapostoli, da região da Chapada dos Veadeiros. Ela ocupa, você vê que a rarefação da vegetação é muito grande. Com isso, ela, apesar de ser uma planta muito pequenininha, ela mal cabe numa mão da gente, elas conseguem perseverar com os episódios de incêndio.
Cincoreia, né? Eu falei que era Fórzea, mas não era Cincoreia. É o gênero que agora ocupa esses ortofítons da Chapada Diamantina. Essa aqui, Cincoreia albopicta, da região da Chapada, da Serra do Sincorá, numa região que vocês podem notar até pela presença de orquídeas, né? Como essa Encíclia ocidioides que está aqui do lado, elas mostram, e pela integridade da vegetação, você vê que são plantas de uma menor resistência ao fogo, mas também são plantas exclusivas dos campos rupestres. Isso aqui é Vrisia diamantinensis, da região diamantina. Parece uma alcantareia, para quem gosta do gênero alcantareia, mas não é uma Vrisia, ela parece uma daquelas imperiais, né? Mas não é. É uma Vrisia, e no meio do campo rupestre, que é esse tipo de vegetação, parece pobre para quem vê de longe, mas é um espetáculo botânico, é um verdadeiro passeio pela biodiversidade brasileira. Por fim, essa aqui é Cotendorf, a Florida, no alto da Chapada Diamantina, perto de Lençóis, que é a terra do domínio do admirável urubu-rei, uma das nossas aves mais belas e que adora os campos rupestres. Chega o momento da gente falar das terras áridas do Nordeste, da Caatinga, né? Todo mundo olha para a Caatinga, essa é uma ilustração minha do livro, e as pessoas olham para a Caatinga e falam, puxa, mas que coisa pobre. Pode ser uma vegetação pobre, mas é uma flora riquíssima também, e exclusivíssima também. O domínio da Caatinga é de uma exclusividade, de um endemismo fantástico. É uma das regiões onde a aridez é mais antiga no planeta. Tá? A história botânica e a história ambiental da Caatinga é uma das histórias mais longas de aridez que existe no planeta, que o reino dessa planta indicadora aqui, que são do gênero Encolirium. Essa aqui é Encolirium spectabile, na Serra da Capivara, no Piauí, e essa planta é indicadora do semiárido, né? Isso aqui é uma macambira, isso aqui é impenetrável, é famoso por isso que o vaqueiro do Nordeste usa aquele gibão de couro, entre outras coisas por causa dela, porque você não atravessa isso aqui e sai vivo do outro lado. É uma planta incrivelmente resistente, né? E também é a área do sertão, a corárea, a região coração da Caatinga, é o sertão. Essa área é a área que todos sempre decantam em versos, prosas, grandes sertões, veredas, etc. É a depressão central sertaneja, o reino das cactáceas, é uma variação de cactos impressionante, estonteante, né? E também tem suas bromélias, como esse Encolirium erectiflorum, que eu mostrei no começo no desenho, prometi que vocês veriam fotos, que fica na Serra da Ibiapaba, só existe nesse fragmento da Serra da Ibiapaba, é uma planta exclusivíssima também, do sertão catingueiro. Aqui uma outra imagem dela, com sua inflorescência curiosíssima, e igualmente pungentíssima, espinhos impenetráveis para a sua sorte. Neoglaziovia variegata é outra planta que vocês veem aqui no sertão. Observem, isso aqui é um ecossistema típico do sertão, aqui à direita. Uma coisa, inclusive, parece até fácil de andar aqui, mas não o tentem fazer sem a proteção devida, que vocês vão sair todos cortados. É muito espinho, é muita dificuldade, e no meio disso você vê esse embaraço parece um cipoal, é essa planta linda que quando floresce, que é Neoglaziovia variegata, que é uma bromélia também indicadora do sertão nordestino, do sertão da Caatinga, que dá essa flor, essa inflorescência belíssima. Isso aqui já foi muito usado como uma planta têxtil no passado. Isso aqui são as paisagens kársticas do Vale do São Francisco. Essas aqui são as famosas barrigudas, né? Que são famosas desde o tempo de von Martius. Eles faziam as interpretações mais incríveis dessa planta. E isso aqui é um desenho meu, do meu último livro, Cavanilésia umbellata, o nome dela. Isso aqui é uma paisagem kárstica
que é do Vale do São Francisco. Paisagem kárstica é paisagem de afloramento de calcário, e são rochas calcárias lentamente dissolvidas pelas chuvas torrenciais no sertão, a Caatinga, tem chuvas torrenciais, tá? O que não tem é chuva fina, mas chuva torrencial tem. E ela dissolve nesse formato interessantíssimo, onde se abriga essa flora maravilhosa, que é muito rica em colírios e tilâncias também. Quando o sertão, quando a Caatinga encontra o vento úmido no seu setor mais a leste, ela encontra o vento úmido que vem do litoral, Bahia, Pernambuco, Alagoas, você tem o chamado agreste. O agreste é a faces da Caatinga, que é muito rica de bromélias, orquídeas, árvores diferentes, cipós. Você vê que é completamente diferente do sertão, né? Isso aqui também é uma ilustração em que eu mostro uma mata de cipós do sertão do interior baiano, e é a pátria de bromélias muito conhecidas nossas. Entre elas, o pessoal mais da velha guarda das bromélias conhece bem Equimea aquíliga, foi muito cultivada no passado. Isso é a maneira com que ela cresce no agreste. O agreste tem palmeiras, né? O sertão não é rico de palmeiras, o agreste sinal de umidade. O agreste tem algumas bromélias tanque dependentes que guardam água, o sertão é pouco numeroso delas, tá? O que mostra que o agreste recebe alguma umidade do litoral e tira partido disso para poder se manter. E a Equimea aquíliga, durante muitos anos, virou cerca-viva, era muito usado do sertão da Bahia. Quem viajava pela BR-116 estava acostumado a ver quilômetros e quilômetros e quilômetros de Equimea aquíliga, que agora decresceu bastante. Isso aqui é o que eu chamo de o estranho paradoxo das gigantescas bromélias tanque dependentes em meio à mata de cipós da Bahia. Uma mata seca, árida, cheia de cipós e com bromélias que parece que você está na beira do mar, lá com aquelas bromélias do litoral fluminense gigantescas, e que, em muitos casos, é a única fonte de água para a fauna de toda essa região durante muitos e muitos meses, né? É o caso dessa caravata multiflora, uma bromélia gigantesca, essa inflorescência globular imensa, que já foi um dia Equimea multiflora, agora foi redesenhada para caravata multiflora. Nessa área do agreste, você nota coisas interessantíssimas. Aquela bromélia que eu já mostrei para vocês, que é a Alcantareia naume, uma planta tanque dependente, uma planta que guarda água no seu interior, com a sua inflorescência típica de planta de região influenciada pela umidade litorânea, que solta sementes plumosas que vão para a rocha e precisam de umidade ambiental para se dispersar, lado a lado com Ecolirius pectabile, ali no fundo, aquela planta que eu falei para vocês, que é indicadora do sertão da Caatinga. Então, é muito interessante, é uma região muito fantástica de se viajar também. Nessa região, vocês encontram também um belíssimo Cryptanthus baianus, que vegeta no chão da Caatinga e dessas flores brancas alvas, muito bonitas, na floresta de cipós do estado da Bahia. Nossa viagem vai chegando na Amazônia, né? Isso é uma ilustração do Rio Cristalino, no norte do Mato Grosso. Essa é uma ilustração que eu baseei numa expedição que eu fiz em 98 para a região. Uma anta atravessou o rio, foi uma experiência muito interessante. Mas a Amazônia, ela é dominada, a maior expressão que existe na floresta amazônica é a chamada floresta de terra firme. É aquela que vem sendo mais destruída, inclusive, porque muitas delas têm solo embaixo que pode ser transformado em pastagem, etc. Né? E é uma vegetação muito rica, densa, é uma coisa fantástica. Vocês têm árvores com 60, 50 metros de altura. No entanto, paradoxalmente, é pobre em epífitas. Né? Isso tem uma explicação fitogeográfica muito prolongada, mas o fato é de que a maior parte da Amazônia, da floresta amazônica, é pobre em epífitas.
mas tem algumas plantas que são muito notáveis, né? A região mais notável em epífitas que existe na Amazônia é o noroeste da Amazônia, perto do Planalto Guiano. Foi justamente onde as bromélias surgiram, e elas dali foram percorrendo o que hoje é o Rio Amazonas e foram para o litoral, outras foram para a América Central. Mas a Ileia amazônica é pobre, tá? Essa aqui chama-se Equimea valerandi. Uma vez ela era conhecida por muitos da minha geração de bromeliófilos como Streptocalyx pepige. Depois virou Equimea biriana. E agora a taxonomia a transformou em Equimea valerandi. É a mesma planta, é uma planta muito linda, no entanto, ela não é tão numerosa quanto vocês encontrariam na floresta atlântica, ela ocorre muito mais nas áreas ribeirinhas ou perto de rochas, e também em umas áreas mais abertas e secas da Amazônia. Tá? Aqui você vê Tillandsia adpressiflora, que parece uma vrisa, até com aquela inflorescência comprida, típica das vrisas, né? E aqui uma Tillandsia paraensis, que nós fotografamos naquela viagem de 98. Todas essas plantas são muito comuns em áreas abertas da Amazônia. Você vai falar áreas abertas da Amazônia, sim. A Amazônia tem muitas vegetações abertas, como, por exemplo, a campinarana, que são as famosas florestas sobre areia da bacia do Rio Negro. Você tem disso também mais acima, perto de Rondônia. Você tem alguns enclaves no Mato Grosso. São velhos depósitos de areia que estão sendo tomados pela floresta amazônica. A questão de, talvez, se muito, 15 mil anos, 12 mil anos. Isso não é muito na história da face da Terra, tá? E você tem a Equimea valerandi aqui embaixo, você tem Tillandsia adpressiflora ali em cima, muitas orquídeas, porque esses enclaves de vegetação aberta da Amazônia são muito mais numerosos em orquídeas do que bromélias, por incrível que pareça, é inverso do que acontece na Mata Atlântica, e vocês têm essa planta aqui que eu estou passando o cursor, que é essa aqui, Equimea mertense, que é uma planta muito comum nesses ambientes abertos da Campinarana amazônica. Chegamos ao domínios subtropicais, ou seja, as florestas e vegetações do sul do Brasil. Vocês veem que é uma coisa comprida, tem bastante coisa de bromélia para conhecer. Isso é um desenho que foi feito na região de Prudentópolis, no Paraná, que mostra que essas vegetações subtropicais que carregam consigo os pinheiros do Paraná, né? A araucária angustifolia, que dá para ver lá numa parte mais aberta dela, elas são assentadas sobre o grande planalto da Serra Geral, que são os afloramentos de basalto. E tem esses desníveis com essas famosas cachoeiras. O Paraná é muito rico nisso, o Rio Grande do Sul também, Santa Catarina também. Aqui vocês veem, inclusive, uma queda d'água no estado do Rio Grande do Sul, que é a lendária Cascata do Caracol, em Canela. Vocês podem chegar perto dela hoje em dia, se quiser. E o domínio impressionante das florestas de araucária. E, por entremeio dela, a floresta subtropical. Né? Como vocês estão vendo aqui, isso aqui já é em Santa Catarina, perto dos Aparados Gerais. Lugar em que vocês vão encontrar uma planta muito dispersada. Essa planta ocorre desde o Chaco argentino até a Mata Atlântica também, mas na floresta subtropical do Planalto da Serra Geral, do sul do Brasil, ela é extremamente comum, Equimea disticanta, tem essa forma bonita, muito cheia de espinhos, umas inflorescências belíssimas. Vocês encontrarão Vrisia heitzi, que é uma planta, uma vrisia, uma planta com tanque, né, tanque dependente, muito famosa, daquelas plantas sem espinhos, com plantas com as bordas sem espinhos, muito comum. Ela é muito comum em Santa Catarina, alguma coisa de Paraná e Rio Grande do Sul. Mas você vai ter enclaves de vegetação subtropical no sudeste também, como esse aqui na Serra da Mantiqueira, em que aquela planta Vrisia heitzi é substituída por essa Vrisia septrum, como essa aqui perto da região ali de Alagoa, pega até o Planalto de Campos do Jordão também. É uma planta muito numerosa, ela cresce muito nos pinheirais
enclavados na serra, na Floresta Atlântica. Isso aqui é um enclave da que eu visitei uma vez, em 2010, onde você sobe do Planalto de Itatiaia, você sai no Planalto da Serra do Rio Grande, indo para o Cerrado, e você tem lá essa Vrisia septro, no meio da mata, isso é uma mata de araucária, junto com o Nidularium marigói, que eu já falei para vocês, aquele Nidularium que foi descrito em homenagem ao Luiz Cláudio Marinho. Esse mosaico de campos e florestas, de pinheiros, araucária angustifolia, ele é muito comum na paisagem do sul do Brasil. E ele encontra como limite, em geral, essas escarpas altas, algumas com quase 1.000 metros de queda livre, onde você tem muitas bromélias habitando. Entre elas, uma das minhas prediletas, eu tenho uma predileção muito grande para essa planta, eu acho uma planta bonita, uma planta escultural, uma planta típica do Planalto Catarinense. É um troço que eu gosto muito, ela está em cima de um basalto aqui, pendurado, talvez aqui a uns 700 metros de altitude, nesse enclave. Aqui vocês a veem de perto, crescendo como epífita na árvore. Tá? É uma planta muito comum na vegetação dessas paisagens do sul do Brasil. E, por fim, chegamos, para não estender a noite demais de vocês, chegamos ao Jardim Fitogeográfico. Isso aqui é um lugar muito emblemático para mim, porque é a fonte da musa, como eu chamo. A musa inspira, né? A musa é fonte de inspiração para tudo, para a ciência, para a arte e para o paisagismo. Né? Isso aqui é a Serra da Maria Comprida, no fundo. Opa, voltei aqui. E eu queria dizer que o tempo tem sido a principal ferramenta do nosso trabalho no Jardim Fitogeográfico. Vocês notam isso aqui em 2007, quando eu cheguei, isso aqui é a minha residência, né? Isso aqui em 2017, 10 anos depois, vocês podem notar como as coisas mudaram. Tem esse caminhozinho aqui que vocês estão vendo que eu estou passando o cursor ainda existe, né? Só que hoje, uma vegetação que foi calmamente induzida e que hoje, isso aqui é a foto mais recente que eu tenho, de 2019, tirada numa época parecida com a atual, em que nós temos essa Cássia multijuga, Senna multijuga florida aqui, e olha lá, né, nós temos tudo uma floresta, ou seja, eu tenho aqui o ambiente para eu manter as minhas trilhas na floresta recuperada do arboreto, onde muitas dessas bromélias estão ambientadas em árvores suportes, como eu mostrei para vocês no começo. Cada uma dessas plantas rigorosamente assinaladas em mapas, em croquis, e rigorosamente indexadas numa grande lista que está a serviço da conservação e da ciência também. Nas áreas abertas, a gente mantém as plantas que são de campos rupestres, restingas, áreas de campos de altitude, enfim, de áreas que são abertas, né? É onde eu digo que os jardins encontram as montanhas. Né? Nesse fragmentozinho aqui que eu estou passando o cursor, é o único ecossistema onde existe uma daquelas tilâncias que eu mostrei para vocês, uma bromelinha daquelas pequenininhas, que é a tilância graziella. Ela só existe nesse pedacinho de rocha aqui e em mais lugar algum do planeta. Tá? Isso aqui é tudo hoje é uma RPPN, chamada RPPN Graziella Maciel Barroso, que protege muitas outras plantas também ameaçadas. Isso aqui é o nosso jardim fitogeográfico. Podem ter certeza que tem muita organização envolvida. Eu mostro para vocês aqui algumas das minhas planilhas de campo aqui. Eu agora, nesse momento, estou em pleno recadastramento da coleção. Isso dá um trabalho. Às vezes, o recadastramento desse dura 2, 3 anos. Quando eu acabo de fazer, tem que refazer tudo de novo, porque a floresta modifica, os grupos se modificam, e eu tenho que recadastrar tudo para não perder essas identidades, localizações. Vamos às plantas agora, que é o que interessa bastante as pessoas verem as plantas. Bilbergia saunderse, que é uma planta do Nordeste, da região da Bahia, é uma planta das restingas, mas também das florestas de altitude, brejos de altitude da Bahia. Vrisia erythrodactylum, ela inclusive aqui na RPPN Graziella Maciel Barroso, que eu falei para vocês, ela ocorre, é nativa,
É muito famosa essa planta em cultivo, não preciso nem dizer por quê, é muito bonita, né? Hoje é produzida, é uma planta muito bem produzida e muito disponível até no mercado, pela beleza que ela fornece, nativa da nossa Mata Atlântica. Isso aqui é Vriser rubi, que é uma planta extremamente restrita à região de Petrópolis e alguma parte de Miguel Pereira. É uma planta bastante rara hoje em dia. Isso aqui é um dos muros de pedra da frente da coleção, em que vocês veem aqui a Neuregelia correia aljoi, com essa Neuregelia carcharodon, que é do norte fluminense. Ela está no seu melhor momento de expressão de beleza. E aqui é uma daquelas velosiáceas que vem da região de Mangaratiba, chamada Velosia purpúrea, que veio numa sementeira de uma coleta dos anos ainda 90, se eu não estou enganado. Isso aqui é a Equimea amicorum, do recôncavo baiano, uma planta muito... Também não é uma planta muito comum, mas é das restingas da região do recôncavo baiano. Equimea castelnave, a cor dessa planta, dessa inflorescência belíssima, ela vem do norte do Mato Grosso, perto da Serra do Cachimbo, naquela região. Ela penetra um pouco na floresta amazônica, mas, em geral, nesses afloramentos rochosos da floresta amazônica, nessas matas mais secas da floresta amazônica. Essa Equimea disticanta do Planalto Paranaense, ela foi encontrada por mim ainda nos anos 90, durante uma expedição. Ela normalmente é uma planta verde e com a inflorescência um pouco mais longa. E essa forma aqui, que continua existindo na natureza lá, eu visitei e vi que ela continua existindo lá, e ela veio para o Jardim Fitogeográfico, me acompanha há muitos e muitos e muitos, muitos anos, dezenas de anos, e ela continua mantendo essa forma escultural muito bela na nossa coleção nas áreas abertas. Isso aqui é um dos nossos pôres de sol, também tem orquídeas, né? Isso aqui é uma orquídea também que ocorre desde da Ileia Amazônica até o litoral da Bahia. Outros assuntos fitogeográficos, a gente pode um dia conversar. Isso é a fonte da musa, eu sempre enaltecendo a musa me inspira. E aqui temos um pouco da visão de como é que ele se desenrola no ambiente. Equimea fasciata já foi a flor símbolo da nossa Sociedade Brasileira de Bromélias, foi muito famosa. Eu tive a honra de presidi-la durante 3 anos, período em que ocorreu aquele absurdo da relação das bromélias e dengue. Nós fomos vencedores em mostrar cientificamente que isso era uma grande balela. E essa planta era nossa logomarca da Sociedade Brasileira de Bromélias. Aqui nós temos uma forma rubra dela, muito bonita também, que eu recebi das mãos do Luiz Felipe Nevares de Carvalho também, um espetáculo de planta. Equimea farinosa do sertão, não é sertão, não, do interior baiano, mas da floresta atlântica baiana. Equimea gracilis, do litoral do Rio de Janeiro, pega aquela região de Mangaratiba, Angra dos Reis, às vezes pendurada quase que sobre o mar, no meio da Mata Atlântica. Equimea lilacinanta, que é uma planta que só ocorre também em Petrópolis e foi descrita há muito pouco tempo, até material que eu examinei aqui em Petrópolis ajudou a discernir entre ela e uma outra planta que ela era considerada chamada Equimea squarrosa, e que, afinal, o Elton Lane acabou descobrindo que na verdade, Equimea lilacinanta. Equimea macroclamis, que é da Mata Atlântica, entre o norte do Sudeste e a região Nordeste, perto da Bahia, mas mais do Espírito Santo. Espetacular essa planta, né? Um florescimento incrível. Isso é um dos nossos canteiros, onde cada uma dessas plantas está identificada espacialmente e cada uma dessas plantas tem uma função na nossa coleção de plantas. Isso aqui é a Equimea Veilbach, aqui do Rio de Janeiro, uma planta bastante comum na Mata Atlântica. A Ilha Grande, por exemplo, tem muito de Equimea Veilbach, só com uma forma que as inflorescências são brancas, é interessante. Isso aqui é Equimea marauensis, do litoral baiano,
é extremamente restrita, eu mostrei uma foto para vocês dela, é uma área muito restrita do litoral baiano, hoje protegida. Vrisa garlipiana, que é das florestas de altitude do norte fluminense. Vrisa escalares, eu amo essa planta, porque as inflorescências, a planta está aqui em cima, as inflorescências pendem como se fossem escadinhas, e eu ainda gosto mais ainda de comparar, até pelo nome escalares, as escalas musicais, né? Parece uma escala de uma partitura musical, é uma planta fantástica da nossa Mata Atlântica. Neoregelia sapiatibensis, tenho muito paixão por esse exemplar, que foi um dos exemplares que ajudou os autores a descrever essa planta no passado, o Ivo Pena e o Edmundo Silva, Edmundo Pereira, né? Desculpe, Edmundo Silva é uma outra pessoa, Edmundo Pereira, e essa planta é das restingas do litoral fluminense, e essa planta é mantida, veio para as minhas mãos através do Ivo Pena, que é uma pessoa também saudosa, que me ajudou muito na profissão, e que eu tenho muito uma boa conta de saudades e de gratidão. Equimea leptanta, que antigamente era chamada Portea leptanta, que é do Nordeste brasileiro, uma planta muito vistosa, maravilhosa. Isso aqui é um dos trechos das nossas trilhas na mata. Vocês podem ver as bromélias todas acompanhando e todas indicadas, assim como todos os elementos florestais que nós reintroduzimos. Aqui é o palmito, esse palmito hoje está bem mais alto agora. Isso aqui é onde é Equimea pineliana, que é essa planta aqui, mais do litoral do Rio de Janeiro, encontra com a Vrisia hieroglífica, que muitos conhecem, né? Que é da Mata Atlântica Fluminense até o estado de São Paulo também, uma planta hoje já bastante rara na natureza. Isso é dentro do arboreto da nossa coleção. Isso aqui é Equimea correa araujoi, essa inflorescência delicada. Já foi muito comum em cultivo isso, vendia-se nos mercados. Aqui nós temos Bromélia horste, que é do Mato Grosso, da borda do Pantanal também, uma planta bastante curiosa. Neoregelia macaensis, que era considerada até pouco tempo como Neoregelia cruenta rubra, é do litoral do Rio de Janeiro. Essa planta me veio pelas mãos do Pedro Naum também, que é um grande repositório de material genético fantástico dos bons tempos. Isso aqui é a única planta, a única bromélia da nossa palestra que não é brasileira. Ela é da América Central, por ali, das Antilhas, talvez. É Pitcairnea angustifolia, uma planta belíssima. Eu resolvi mostrar para vocês. Foi presente também do Luiz Felipe Nevares de Carvalho. Eu a mantenho com muito carinho. Ela floresce profusamente, junto com as outras. Díquia alba, daquela região perto de Gramado, Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Ela nasce pendurada naqueles costões rochosos, inatingíveis, ainda bem, porque é uma planta muito atraente, talvez uma das mais belas do gênero Díquia, e isso certamente a levaria à extinção pela coleta indiscriminada. Isso aqui é uma outra planta que tem, da família Margraviácea, que tem muito no meu jardim, que é da flora fluminense, que é uma Schwartzia brasiliensis, que era conhecida como Noranteia brasiliensis, junto com Neoregelia cruenta e Neoregelia paratiensis, todas do litoral fluminense. Outra visão aqui da fonte da Musa, minha adorada Musa, e a fonte que eu tanto gosto, tanto publico no Instagram, fotos da nossa fonte nos mais diversos momentos. A Alcantareia geniculata, que é um espetáculo de planta também, se eu não me engano, até a capa do livro do Leonardo Versier agora, sobre as alcantareias, e uma planta dos afloramentos de altitude aqui da Serra do Mar. Aqui nós temos uma tríade, né, pessoal da Tríade Filmes? Nós temos aqui a tríade da Alcantareia imperialis, aquela que era a porta, agora é Equimea leptanta, e uma Equimea amicorum, as três juntas nos nossos ambientes controlados. Equimea recurvata, que eu já cansei de elogiar para vocês, que eu gosto muito. Equimea ramosa, variedade festiva. Isso aqui são as inflorescências da mesma planta. Isso aqui são os frutinhos, as infrutescências da planta. Isso é diferente, né? Parecem plantas diferentes,
horas diferentes, mas é a mesma planta com um prolongado efeito ornamental até no paisagismo. Dica secundifólia do Mato Grosso, já falamos dela. E, finalmente, a fantástica Weinbergia castellanosi, aquela que eu mostrei para vocês no litoral baiano. Depois de muitos anos, isso veio através de um offshot, um pequeno propágulo, numa coleta científica feita na região do Jaguaribe. Não foi retirada a planta da natureza, mas sim um propágulo lateral dela. E hoje é uma planta que já me acompanha há muitos e muitos, também para mais de, talvez, uns 20 anos. E hoje ela é uma das peças de resistência, em outro momento aqui, do nosso jardim fitogeográfico, que eu adorei ter vocês aqui para me visitar. E eu espero que um dia vocês possam todos vir visitar pessoalmente quando acabar todo esse problema, que acabará, né? E eu desejo um 2021, olha o ato falho, né? Um 2021 com muita bromélia, muita coisa boa para todos vocês, para quem gosta e ama a natureza. Eu digo para vocês o que eu disse para os americanos lá, que o melhor está por vir, e está mesmo, né? Contato, para quem quiser fazer contato comigo, pode escrever para mim. E eu agora, então, eu vou fazer o stop sharing, tá? E vou passar a palavra às pessoas que quiserem, de acordo com o controle que o Guilherme vai fazer da nossa palestra. Orlando, tem uma pergunta por enquanto aqui que é em relação que é da Maria Clara Lameira, que ela ouviu dizer que as bromélias na natureza não proliferam mosquitos. É verdade? Pode explicar como funciona? Perfeitamente verdade. Ainda que talvez não caiba aqui a gente prosseguir muito com o assunto, que é um assunto muito extenso. Eu tenho blogs escritos sobre isso, eu tenho artigos escritos sobre isso, posso indicar para quem quiser, mas pelo um fato muito importante. Tá? Um dos nossos dramas em 2002 para 2003 foi que havia algumas prefeituras do norte fluminense que queriam ir para as florestas e afloramentos rochosos, destruir as bromélias, porque achavam que a dengue estava se proliferando nos seus municípios, não por causa do lixo e dos pneus que estavam nos seus municípios, do descontrole educacional das suas populações, mas porque as bromélias estavam penduradas nos seus ambientes originais. Uma grande mentira. Posso até, inclusive, Maria Clara, estender essa pergunta, inclusive para o meio urbano. A bromélia dentro da sua casa, na sua mesa, como eu tenho uma ali agora, tá ali atrás, tá? Veio para me fazer companhia enquanto eu converso com vocês. Ela sim, depois de um longo período de permanência dentro da sua casa, se você tiver mosquito da dengue, se na sua vizinhança tiver dengue, e se você tiver o mosquito proliferando numa água parada ali há muito tempo, que é muito difícil, porque em geral a água vai secando e vai se transformando numa borra que não favorece o mosquito, mas vamos dizer que dentro da sua casa houvesse a proliferação do mosquito, ele poderia sim, então, se infectado, se o seu vizinho tiver, ou alguém da sua casa tiver dengue, poderia sair de perna em perna, transmitindo a dengue. Na natureza, jamais. Nos cultivos de bromélia, nunca escutei um relato. Eu conheço N cultivadores muito grandes de bromélias, nenhum deles nunca relatou ter tido dengue, ao menos contraída no seu cultivo de bromélias. Tá? Pelo simples fato que aquela água que fica dentro das bromélias, às vezes você tem de 400 até 600 seres vivos sobrevivendo naquela água. Então, é uma concorrência muito grande para um mosquito exótico, que não é da nossa fauna, que ele não vai conseguir concorrer com esses outros organismos. Tá? Então, ele vai perder essa concorrência, o que não ocorre, por exemplo, no pneu, que na época em que, antigamente, quando nós tivemos esse drama todo, foi feita uma pesquisa pela Fiocruz, que descobriu que, de longe, o maior criador, de longe, a nível de chegar a quase 100% das amostras, estavam em pneus abandonados.
porque o pneu tem um local que guarda água limpa, clara e com o fundo preto. O interessante é que o fundo precisa ser escuro, o mosquito gosta, ele foge da luz, ele gosta de ter o ambiente onde ele possa se homiziar no fundo daquele ambiente. Então, não, a bromélia na natureza não abriga mosquito da dengue, a bromélia nos cultivos também desacredito e não conheço provas, e dentro da sua casa, se você quiser manter mais tempo, recomendação minha, um tubinho de SBP, às vezes, quem quiser manter muito tempo, ou simplesmente de 3 em 3 dias, talvez, se muito, virar a sua bromélia num ambiente que seja seco, que não seja um outro ambiente que vai empoçar água, joga essa água fora, deixa uns minutinhos ali, repõe a sua bromélia lá, deixa um tempo, daqui a tempo, bota a sua água de novo lá, se quiser, dá uma aspergida com o SBP e você não terá problemas com dengue. Espero que eu tenha respondido. Alguma outra pergunta? Chegou uma outra pergunta aqui. Chegaram alguns parabéns também do Carlos Pereira, da Ana e da Aisha. E aqui chegou uma pergunta da Aline Buesco. Como discernir bromélias de sol ou de meia sombra? Na natureza, evidentemente, vai ser muito fácil, né? Pela observação dos ecossistemas, você vai notar que é onde ela está vegetando. É aquela diversidade funcional que eu falei. Você vai à natureza, viu aqueles ambientes todos, gostou de uma planta, aprendeu, recomendo que não coletem essa planta no ambiente natural, vocês provavelmente vão se dirigir a algum cultivador e pedir, você tem Equimea recurvata? Falei tanto da Equimea recurvata. Eu posso conseguir para ti uma muda e tal, aquela coisa. Ao levar essa planta, a recomendação que eu faço indague da pessoa que está te vendendo, ou dos seus colegas cultivadores, ou nos sites. Por exemplo, Bromeliads em Brasil, na nossa página, é muito comum que as pessoas façam esse tipo de pergunta, elas mandam a foto e fazem perguntas relacionadas à identidade, que é uma coisa um pouco complicada, porque identificar bromélias é uma coisa, é uma armadilha. Tá? Mas com relação às recomendações, vai chover recomendações, um monte de gente vai dar opinião. A ideia inicial é que você tenha a sua planta no primeiro ambiente, primeiro momento que levou na sua casa, não leva para o sol, não. Eu tenho bromélias aqui no nosso jardim fitogeográfico, que lá embaixo, na beira do mar, vegetam a sol pleno. Aqui, no inverno seco, elas se queimam. É incrível. Então, são ambientes diferentes, com períodos de umidade diferentes, e você pode se dar mal. Então, o melhor é consultar alguém, sabendo qual é a espécie de bromélia que você tem, parte do ambiente mais sombreado, elas vão aguentar, não vão morrer com facilidade, e vai levando a sua planta para um ambiente com iluminação devagar, até você achar o ponto em que ela vai se dar bem, ela vai dar propágulos, ela vai mostrar que ela está gostando, e, em último caso, pergunte. O Carlos Eduardo, bom, depois você vai poder ler também o que a galera está falando, mas ele te perguntou assim, para você, dentro das milhares de variedades de bromélias, quais seriam as top 5? Rapaz, eu tinha esse problema desde quando eu fui diretor de conservação, até quando eu fui presidente da Sociedade de Bromélia, em que eu tinha que agremiar, eu tinha que fazer o merge entre as diversas comunidades que mexem com bromélia. Os cientistas, eles vão ter uma visão completamente diferente. É uma visão morfológica, sofisticada, ecológica, que vai os fazer ter preferência por uma planta e chamá-la das suas top 5. Os horticultores, eu vou dar um exemplo para vocês. O Roberto Menescal, que era do Conselho, ele foi um dos primeiros diretores da Sociedade Brasileira de Bromélias, foi um dos criadores da Sociedade Brasileira de Bromélias, um dos maiores nomes da nossa bossa nova, um grande amigo, um dileto amigo, um sujeito, esse sim é o top 5 de bom caráter e de arte. Esse camarada, ele tem uma mão para encontrar aquelas plantas para serem cultivadas, plantas bonitas,
belíssimas. Ele colocava a mão naquilo e selecionava plantas que até hoje são famosas mundialmente, que vieram das mãos do Roberto Menescal, como vieram das mãos de outros cultivadores também. Esses caras são os horticultores. Então, se você perguntar para um horticultor, ele vai te falar daquela plantona bonita, aquelas alcantareias, agora até alcantareia variegada, são coisas fenomenais. Isso pode não ser o que eu penso. Se eu fosse enumerar para você as plantas da minha preferência, fazendo uma associação, aquela bromélia vermelha do final que eu mostrei, o Emberja castellanosi, é uma coisa, realmente é um fenômeno ver aquela planta, especialmente na natureza. Você vê uma comunidade de Oembergia castellanosi na Restinga baiana, na sua frente é algo de você sentar e chorar, de uma coisa tão bela. Em cultivo também é muito belo, mas lá então é espetacular. Essa seria uma das plantas que eu acho belíssimas. Aquela que eu falei que eu gosto muito, que é a Quimera recurvata, então, uma tiny plant, uma planta tão pequenininha, mas que o jeito que você encontra, especialmente na natureza, no cultivo dificilmente ela vai ficar naquele jeito vermelho, duro, escultural e afrontante daqueles precipícios dos aparatos da Serra Geral, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aquilo ali de você sentar na beira do paredão com todo cuidado, porque aquilo tem mesmo, tem paredões com 700 metros a pino, tá? Que você vacilar, vai para baixo e ainda vai ter tempo de rezar antes de morrer lá embaixo. Então, toma cuidado, fica sentado, mas olha para aquelas bromélias que eu mostrei naquela foto para vocês, e aí você vai achar, essa é uma das top 5 do Orlando. Outras delas seriam difíceis de eu ficar dizendo aqui agora, tem muitas. Não sei, mas eu acho que eu vou te decepcionar em eu não te dar as top 5. Eu vou te dar só momentâneas top 2, que são as que eu me lembrei agora de cara, assim, e que eu falei para vocês hoje, que eu mostrei para vocês hoje. Eu quero agradecer demais a presença das pessoas que tiveram a paciência de ver. Foi muito legal estar com vocês, muito bacana. Eu estou no Instagram, estou no Facebook, sou bastante permeável aos contatos, né? Tenho o meu e-mail que eu forneci para vocês, e vamos lá, juntos para proteger essas bromélias, proteger a nossa natureza, lutar por ela e vamos lá, para um ano melhor, para um mundo melhor. Obrigado a todos vocês, boa noite.